98,5 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Complicada e perfeitinha. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Imafar Farmácia de Manipulação, Clínica Semais Cardiologia, Dr. Rômulo Tavares, urologista, terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Excelente tarde para você, em sintonia com a Pomerana FM. É o nosso Papo de Mulher, mais uma vez, com muito prazer, trazendo informação para você. Já ouviu falar sobre cistos nos rins? Esse é o tema de hoje do nosso programa. E nós conversamos, do outro lado da linha, com o urologista Dr. Rômulo Tavares. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes aí da Pomerana. Obrigado mais uma vez pelo convite. É nós que agradecemos, Rômulo. O que são cistos nos rins? Bom, cistos no rim são como se fossem saquinhos, né? Como se fossem bolsinhas cheias de água que a gente encontra no rim através de alguns exames de imagem. Principalmente quando a gente faz um ultrassom, é comum às vezes a gente detectar essas lesões e o paciente ficar bem preocupado, né? Achando que pode ser alguma coisa mais grave, tudo, que é importante ter essa preocupação. Mas são lesões, né, benignas na maioria das vezes. Mas o que causam essas lesões? Por que elas se formam? Bom, não existe muito uma justificativa de aparecer. Geralmente são encontradas mais em pessoas de idade. Então, com o passar do tempo, a pessoa pode tendo essa possibilidade de ter um cisto no rim, né? Quanto mais velho, maior a chance. Alguns pacientes, eles têm alterações genéticas a produzir mais quantidade de cisto. E aí, às vezes, esses pacientes fazem cistos no rim, cistos no baço, cistos no fígado, mas geralmente são de causas desconhecidas, mais comum pela idade mesmo. Mas existe uma diferença entre cistos simples e complexos. Explica essa diferença pra gente. Bom, toda vez que a gente faz um diagnóstico, né, encontra um paciente com cisto no rim, a gente tem que investigar ele melhor. Então, na maioria das vezes, o paciente já chega com um ultrassom realizado, né? Às vezes para procurar outra situação no abdômen, encontra esse cisto. O importante é você ter que fazer uma tomografia para poder diferenciar do cisto simples para o cisto complexo. O cisto simples geralmente é um cisto com uma parede fina, com a quantidade de líquido nele, que geralmente, né, na 99,9% das vezes, ele vai só ficar naquele cisto. Os cistos complexos são cistos que podem ter paredes mais grossas, ou às vezes algumas calcificações dentro deles. Então esses cistos eles têm que ser investigados, né, com a tomografia. Em algumas situações, necessário a retirada do cisto, às vezes até a retirada do rim, dependendo do tamanho do cisto, por causa do risco de ser um câncer de rim. E eles causam sintomas, tanto os benignos como os complexos? Bom, geralmente o cisto ele pode causar em algumas situações sangramento na urina, só que às vezes esse sangramento ele só é perceptível pelo exame de urina mesmo, né? Aquele EAS que a gente faz para detectar a infecção. Mas eles podem causar, quando eles são cistos maiores, causar alguns sintomas pela compressão. Então o cisto daquele, quando ele é muito grande, empurra o estômago ou empurra uma parte do intestino, ele pode causar às vezes um desconforto para se alimentar e tudo. Então cistos maiores, principalmente com mais de 10 centímetros, a gente tem que avaliar a possibilidade até de tratamento desses cistos, mesmo que eles sejam cistos simples, né, para poder melhorar esse padrão de sintomas que o paciente pode ter. E os cistos complexos, eles não causam sintomas, mas eles têm que ser feito, né, tem que ser realizado o tratamento cirúrgico desses casos, porque
quando eles começam a dar sintomas, pode ser uma progressão de uma doença que acreditava ser simples, acreditava ser benigna, ela pode evoluir para uma doença maligna, causando sangramento, dor lombar e tudo. Tanto o cisto simples como o complexo, eles podem se transformar em câncer ou só o complexo mesmo? Na maioria das vezes o complexo. O cisto simples ele é muito raro de evoluir. Quando a gente faz uma tomografia, a gente tem uma classificação. Então todo mundo que sabe que fez a tomografia e tem um cisto, ele vai ver lá uma classificação de Wozniak. Então essa classificação, né, é como se um radiologista viu aquele cisto e viu como que foi a evolução de cada um. Então a gente tem um Wozniak 1, 2, 3 e 4. O 1 e o 2 são cistos simples, nunca vai evoluir para nada, a gente vai sempre ter uma conduta conservadora, não operar, sempre acompanhar. O 3 e o 4, eles têm uma chance de evoluir para um câncer de rim. Então o Wozniak 3 tem um risco de 30%, o Wozniak 4 tem um risco de 40%, 60%. Então são riscos grandes para poder deixar de observar. Então nesse caso você vai ter que fazer um tratamento cirúrgico, né? Porque eles têm um risco maior de ser um câncer. Mas o cisto simples do 1 e o 2 sempre é um cisto que não vai evoluir para nada, não. A diferença do cisto renal adquirido e um cisto congênito? Bom, adquirido é um paciente que teve um cisto renal por alguma doença, né? Ou pela idade. Congênito, a criança já nasce com aquele cisto renal. Então esse cisto congênito a gente vai ter que acompanhar melhor, porque isso pode ser uma doença que a criança já tem um DNA diferente, né? Aquele histórico já de cistos em outros locais, então você tem que acompanhar que a gente acompanha isso, porque senão o paciente pode evoluir com a insuficiência renal. Às vezes ele faz um cisto, depois forma outro, aí vai acabar, você vai ver o rim e está só cisto renal. Então esse é o cisto congênito que a gente tem que acompanhar desde criancinha. Então esses podem afetar a função dos rins? Pode afetar. Não vai evoluir para um câncer, mas pode afetar a função renal, por isso tem que acompanhar. Bem, estas lesões, esses cistos, os saquinhos, eles podem sofrer infecção? Na maioria das vezes não, porque esses cistos eles têm uma quantidade de líquido específico deles, né? Eles não têm conexão com a urina, né? Então esses cistos, na maioria das vezes, eles não causam infecção, a não ser que exista uma comunicação com a parte da produção de urina do rim, que na maioria das vezes não tem. Então na maioria das vezes esses cistos são assintomáticos, não causam infecção, e em alguns casos só um tipo de sangramento. Mas o que seria uma infecção cística? A infecção cística geralmente pode estar relacionada a um cisto que tem comunicação com o sistema urinário. Então são cistos que a gente não leva em consideração como os cistos atuais. Aí, eles são meio que como se fosse uma alteração anatômica do local de produção de urina, né? Então aquela urina pode ter infecção, né? Esse cisto comunicando com a parte da produção da urina, ela pode ter uma infecção local e acarretar essas infecções. Mas na maioria das vezes o cisto ele não vai ter esse quadro de infecção. Bem, há riscos de ruptura de um cisto renal? E se tem risco, qual a complicação? Ou pode não surgir complicação nenhuma devido à ruptura? Bom, geralmente o cisto ele não rompe, né? Algumas alterações do rim que parecem às vezes com o cisto renal, uma doença chamada angiomiolipoma, ela é bem parecida com o cisto renal. Ela é uma doença benigna também, que a gente não acompanha, não faz tratamento cirúrgico, mas esses angiomiolipomas, ele é um aglomerado de vasos sanguíneos. Então esses vasos eles podem se romper. E aí, no caso, às vezes você tem que fazer um tratamento, né, para tratar aquele sangramento ali. Mas geralmente o cisto não se rompe. Ele só pode ir crescendo, aumentando e causando às vezes desconforto abdominal e tudo. O diagnóstico, como você citou, feito pela ressonância magnética. Mas qual é o papel da ressonância magnética na avaliação de cistos renais em comparação com a tomografia computadorizada? Então, as duas, a gente, uma ajuda a outra, né? Geralmente quando você tem um cisto renal, a gente tem a classificação, como eu tinha falado do Wozniak, ela só é feita na tomografia.
Na ressonância, quando você tem um cisto complexo, né, numa tomografia, é interessante você fazer uma ressonância para ver se aquele cisto complexo está comprometendo algum vaso, ou ele tem uma infiltração da gordura que envolve o rim, que, né, nos casos de tumores renais isso pode ser, pode ter uma mudança de tratamento, né? Então, assim, quando você faz uma ressonância, você complementa, né, as informações que aquela tomografia às vezes não conseguiu te dar. Mas geralmente os cistos, eles são classificados pela tomografia. Aí você tem um cisto complexo, aí você pede uma ressonância para poder complementar aquele estudo que você fez com a tomografia. Entendido. Bem, e mesmo se os cistos detectados forem simples, a pessoa que porta esses cistos, ela tem que fazer exames de imagem de tempos em tempos para acompanhar, mesmo ele sendo indicados ali por 1 e 2? Então, isso é o mais importante. O paciente que tem um cisto renal, ele tem que fazer um acompanhamento, não necessariamente só com tomografia, né? O que a gente geralmente faz? Primeiro, quando o paciente chega com um ultrassom mostrando o cisto, a gente tem que fazer a tomografia. Aquela tomografia mostrou que aquele cisto, ele é um cisto simples, você pode só acompanhar com ultrassom. À medida que esse cisto vai aumentando, e às vezes o cisto pode aumentar com o passar do tempo, aí você tem que pensar em fazer uma nova tomografia. A gente não acompanha com tomografia porque é um exame que você faz muito raio-x. Então, assim, a radiação do exame pode atrapalhar o paciente em outras situações. Então, quando a gente faz um diagnóstico, encontra um cisto num paciente, o importante é a gente fazer uma tomografia, né? Mostrar que aquele cisto é um cisto benigno e depois acompanhar todo ano com ultrassom para ver se aquele cisto vai manter aquele tamanho ou se ele vai crescer. Na maioria das vezes ele mantém o tamanho e aí você vai fazendo esse acompanhamento para poder né, não ter nenhuma surpresa ruim no futuro. Né? Sim. E quais são os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento de cistos renais simples? Você já disse que não tem uma causa, né? Mas tem fatores de risco? O fator maior de risco de formar um cisto é a idade, na verdade. Então, o paciente que vai envelhecendo, ele tem um risco maior de ter um cisto renal. Que também, às vezes, pode não ser nada demais, né? Você vai ser só acompanhar. Mas, geralmente, é pela idade. Ou, igual você perguntou, né, os cistos congênitos, pode ser que o paciente tenha alguma alteração, às vezes alterações familiares, né, do DNA da família ali, que pode produzir maior quantidade de cisto. Então, geralmente, o fator de risco é mais esse aí, não tem uma interferência externa, né, não é com alimentação ou com algum outra situação que vai influenciar na formação desse cisto. Bem, para os cistos complexos, você já citou que tem tratamento, né? Mas os simples, sem tratamento, deixar como está? Bom, quando é um cisto simples, pequenininho, menos de 4, 5 centímetros, às vezes você vai só acompanhar mesmo. Quando os cistos são maiores, você tem que ver se esse cisto não está empurrando, né? Porque às vezes um cisto muito grande, ele pode empurrar o rim e às vezes causar uma perda de função porque comprime pelo tamanho. Então, cistos maiores de 12, 14 centímetros, você tem que fazer um tratamento cirúrgico, né? Retirar é como se fosse uma carapaça que envolve o cisto. Então você retira aquilo e aí aquele líquido você aspira, né? Tudo feito por videolaparoscopia, né? Cirurgias minimamente invasivas e aí o cisto ele some, né? Mas geralmente o tratamento cirúrgico é um tratamento que não é muito comum a gente indicar, né? Geralmente são para cistos bem maiores, 10, 12 centímetros, que você vê que está causando algum sintoma no paciente ou tratando algum problema de algum órgão que ele pode estar comprimindo. Já o cisto complexo, como eu te falei, é um tratamento indicado, é o tratamento cirúrgico, a retirada daquele cisto, dependendo, né? Às vezes o cisto muito grande, pode ser que a gente tenha que retirar o rim, porque o risco de ter um câncer ali é muito grande. Tirando o cisto, ele pode voltar novamente? Na maioria das vezes esse cisto ele é absorvido e acaba não voltando, né? Então os cistos benignos em quase que totalidade deles, quando são operados, eles acabam não voltando a causar nenhum crescimento, nem nada disso. Já o cisto complexo, se for um tumor, né? Um tumor de rim,
eles existem a chance de voltar, né? Mas na maioria das vezes quando você faz uma cirurgia que consegue retirar todo o rim com uma margem sem comprometimento ali daquele rim, você consegue dar o tratamento definitivo apenas com cirurgia. E quando existem cistos complexos nos 2 rins? E que às vezes é preciso tirar, retira-se os 2 rins e parte para um transplante, no caso? Não, na maioria das vezes a gente vai tentar sempre preservar o rim. Então, nesse caso, você faz uma cirurgia parcial. Você vai tentar tirar só o rim e só o cisto e deixar o rim ali. Então, esses cistos bilaterais, né, quando eles são complexos, a tendência é sempre você ser o mais conservador possível. É muito raro você ter cistos grandes nos 2 rins. Às vezes você tem um cisto maior num rim, outro menorzinho, né, no outro rim, aí você consegue preservar. Mas sempre preservando para evitar que o paciente vá para uma diálise, né? Porque se você tira os 2 rins, aí não tem jeito. Aí tem que fazer diálise, transplante renal, mas isso é uma situação rara de acontecer. É muito difícil você ver. Eu trabalho assim no Hospital Santa Rita, que hoje é um volume, talvez um dos maiores volumes oncológicos de cirurgia urológica do estado, e nunca vi um caso desse, né? De ter que tirar os 2 rins. Na maioria das vezes é um cisto menor, e aí às vezes você consegue preservar. Geralmente esses, já que não causam sintomas, muitas das vezes, só quando já está mais assim crescidinho, é um achado, por exemplo, em ultrassonografia ou exames de imagem, né? Exatamente. Como às vezes a gente pensa assim, poxa, aumentou muito a quantidade de cisto renal, né? Tem muita gente com cisto. Na verdade, aumentou o acesso das pessoas aos exames. Então, você fazendo um exame, você consegue encontrar uma doença que você não sabia que tinha. E isso é importante não só no cisto, é no tumor de rim, né? Antigamente, quando não se existia uma tomografia, por exemplo, você vê que a gente tem hoje uma tomografia aí em Santa Maria que há 15 anos atrás não existia. Então, a pessoa não tinha acesso a esses exames, e aí quando ia encontrar, o cisto já era um tumor bem mais agressivo, já estava numa fase que você não conseguia operar. Então, hoje em dia, pelo acesso melhor dos pacientes para os exames, você consegue encontrar lesões menores, às vezes até suspeita de tumor, que você consegue dar a cura cirúrgica, né, para lesões menores, que se a gente não tivesse encontrado num tempo hábil, aquela lesão poderia aumentar e, né, virar uma doença que não tem chance de cura, né? Dúvidas, consultas, Dr. Rômulo atende na Clínica Renascer, da Sidneia e do Lorival. Telefone de contato? 999-61-6143. Eu estou toda segunda-feira de manhã aí, já tem uns 5 anos aí que eu estou em Santa Maria fazendo essas consultas, e o que precisar a gente está lá, tá bom? Telefone então de novo, 999-61-6143. Muito obrigada por sua participação no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde. Muito obrigado a todos os ouvintes aí, e espero um novo convite no futuro. Com certeza. Esse foi o Dr. Rômulo Tavares, urologista, falando com a gente hoje sobre os cistos nos rins simples e complexos. Um beijo para você, obrigada por sua sintonia e até o nosso próximo programa. Valeu pela sua audiência. Tchau, tchau, hein?